Oi, turma! Hoje vamos estudar sobre razão entre duas grandezas, a parte de resolução de situações e problemas. Primeiro, razão. Conceitos importantes. A operação com os números racionais, conceito de grandeza, conceito e transformação de unidade de medida. Para abordar esses conteúdos, introduzimos o conceito de razão, apresentando o significado da palavra que, por si só, já se justifica. A palavra razão vem do latim ratio, que significa quociente. O significado da palavra leva a um entendimento natural do que seja razão entre dois números ou grandezas. Razão é o quociente indicado entre dois números racionais, cujo segundo número é diferente de zero. Exemplo, a razão entre dois números A e B, com B diferente de zero, nessa ordem, é o quociente de A sobre B. Como você pode perceber, uma razão é uma representação por fração. No entanto, não deve ser lida como se fosse um número racional. Observe o seguinte quadro. Aqui do lado esquerdo nós temos número racional, representado por fração, e do lado direito temos razão, também representado por fração. Perceba que 1 sobre 2, na parte de número racional, a gente lê 1 meio. Já na parte de razão, a gente lê 1 para 2, ou 1 está para 2. 3 sobre 4, em racional, a gente lê 3 quartos. Já na parte de razão, a gente lê 3 para 4, ou 3 está para 4. 5 sobre 3, a gente lê 5 terços em número racional. Já em razão, a gente lê 5 para 3, ou 5 está para 3. 7 sobre 10, a gente lê 7 décimos. Em razão, a gente lê 7 está para 10. Os termos de uma razão, o antecedente e o consequente. Vamos considerar a notação 5 sobre 7. O que ela representa? A notação 5 sobre 7 é um número, fração, que representa um número 5 sétimos, onde 5 é o numerador, que no caso é o antecedente, e 7 é o denominador. Razões equivalentes. Ao multiplicar ou dividir os números de uma razão por um mesmo número diferente de zero, obtém-se outra razão equivalente. A primeira, exemplo, 3 quartos, olha só, a gente tem várias frações equivalentes. Esse 3 sobre 4, multiplicando ele por 2, no numerador e no denominador, eu obtenho 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Esse 6 sobre 8, pessoal, é uma fração equivalente a 3 sobre 4, porque eles representam a mesma quantidade, certo? E assim eu posso fazer também para encontrar esse 9 sobre 12. Basta eu pegar o 3 sobre 4 e multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Olha só, acabei de encontrar outro número que é equivalente a 3 sobre 4. E assim eu posso fazer também para encontrar o 12 sobre 16. 12 sobre 16 avos. Basta eu multiplicar isso aqui tudo por 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Eu posso também, pessoal, pegar uma fração ou uma razão e transformar ela na forma irredutível. Como? Simplificando ela ao máximo. Olha só, eu tenho 48 sobre 60 e eu posso dividir essa fração por 2. Dividindo 48 por 2, eu posso encontrar o quê? O 24, e dividindo também por 2, sempre tem que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, dividindo 60 por 2 dá 30. Se eu continuar fazendo essa divisão por 2, eu vou encontrar 24 dividido por 2 dá 12.
e 30 por 2 dá 15. Já aqui, pessoal, perceba que esse 2 sobre 15 não dá mais para ser simplificado por 2. Porque o 12 dá para dividir por 2, mas o 15 não. E tem que ser os dois números ao mesmo tempo. Mas dá para dividir por 3. 12 por 3 é 4. 15 por 3 dá 5. Perceba que 4 sobre 5 já é a forma irredutível, porque não existe nenhum outro número que divida o 4 e o 5 ao mesmo tempo. Vamos falar agora sobre os exemplos de aplicação. Temos aqui, pessoal, primeiro exemplo, razão é uma comparação entre dois elementos. Por exemplo, observe a altura da menina em relação a uma árvore. Olha só, eu tenho uma menina aqui que mede 120 centímetros. Já essa árvore mede 300 centímetros. Então, pessoal, percebam que para resolver isso, a gente vai fazer uma comparação entre a altura da menina e a da árvore. Então, a gente vai colocar 120 está para 300, onde 120 é a altura da menina e 300 é a altura da árvore. Podemos simplificar essa fração. Podemos simplificar tudo por 60 logo. 120 por 60 dá 2, 300 por 60 dá 5. Perceba que aqui eu já encontro a forma fatorada dessa razão. Podemos dizer que a razão entre a altura da menina e a altura da árvore é 2 para 5, indicado por 2 sobre 5 ou 2 dividido por 5, significando que a cada 2 centímetros da menina, a árvore tem 5 centímetros. Segundo exemplo, a capacidade total de um reservatório é de 1.000 litros. Em um dado instante, o reservatório contém 750 litros de água. Qual a razão entre a quantidade que o reservatório contém nesse instante e a sua capacidade total? Pessoal, perceba que eu quero fazer essa comparação entre a capacidade no instante e a capacidade total. Vem primeiro a do instante, que é 750, sobre a do total, que é 1.000 litros. Aqui a gente pode simplificar numerador com denominador quando tem zero, pode cancelar. Vai ficar 75 sobre 100. O número que dá para dividir logo seria o 25. 75 dividido por 25 dá 3. E 100 por 25 dá 4. Perceba que nenhum outro número divide eles, então ele já é a forma irredutível. Então a razão é de 3 para 4. Terceiro exemplo. Nós podemos agora fazer o seguinte: qual é o número fracionário que representa a razão entre a área total, olha só, área total primeiro, e a área da região em destaque deste retângulo? Pessoal, então primeiro temos que encontrar a área total. Perceba que para encontrar a área total só é verificar quantos quadradinhos tem nessa figura. Tem 5 em cima e 5 embaixo, então nós temos 10 quadradinhos. E ele diz a área em destaque. A parte em destaque é essa de verde. Eu tenho 6. Dá para simplificar? Sim, tudo por 2. 10 por 2 dá 5. 6 por 2 dá 3. Não dá para simplificar mais, então a razão está sendo de 5 para 3. Próximo exemplo. A idade de Pedro é 30 anos e a idade de Josefa é 45 anos. Qual a razão entre as idades de Pedro e Josefa? Pessoal, ele fala primeiro em Pedro. E vimos que a idade de Pedro é 30. Então, o primeiro valor que nós vamos colocar é a de Pedro. E de Josefa,
vai ficar por segundo, então a gente coloca no denominador, 45. E agora é só simplificar. Aqui dá para simplificar por 3, que dá 10, que dá 15. E aqui podemos simplificar logo por 5. 10 dividido por 5 dá 2. E 15 por 5 dá 3. Essa é a razão, que já está simplificada. Então, vai ser de 2 para 3, a razão. Ok? É isso aí, pessoal. Vamos parar por aqui. Valeu e até a próxima.